Pense em como sua vida mudaria se você pudesse atravessar uma tempestade sem perder o rumo. Se o barulho do mundo não fosse capaz de nublar seu julgamento. Se as emoções intensas não te arrastassem como ondas incontroláveis. Parece difícil, não é? Mas os estoicos conseguiram. Enquanto o caos reinava lá fora, eles treinavam a mente como um músculo, fortalecendo cada pensamento, cada reação, cada silêncio. Não porque fossem frios ou insensíveis, mas porque entenderam que o verdadeiro poder não está no que acontece, e sim em como você escolhe responder. Hoje, quero te mostrar como você também pode desenvolver essa força interior. Como manter a calma em plena tempestade. Como transformar cada desafio em uma oportunidade para se tornar mais sábio, mais firme, mais livre. Se aplicar essas lições, você aprenderá a respirar profundamente quando todos estiverem gritando. A pensar com clareza quando os outros estiverem colapsando. A escolher a paz mesmo quando o ambiente te empurrar para o conflito. Não porque o mundo se tornará mais gentil, mas porque você terá cultivado uma mente treinada, disciplinada e imperturbável. Não perca nenhuma das lições, especialmente a última, que é a mais poderosa de todas. Antes de começarmos, vá até os comentários e escreva: "Hoje decido treinar minha mente. Sou estoico." Com isso, você sela seu compromisso com a calma, a clareza e a sabedoria. Escreva agora. Torne isso real. E como de costume, se encontrar valor nestes vídeos, te convido a se inscrever e ativar as notificações para se manter por dentro das novidades. Vamos começar. Não alimente sua dor com narrativas. Não é a dor que mais te destrói. É a história que você conta sobre ela. Porque existem feridas que doem uma única vez, e depois existem aquelas que você decide reviver a cada pensamento, a cada lembrança, a cada frase repetida em silêncio, até se tornar parte da sua identidade. Às vezes, não é o que aconteceu que te prende, mas o enredo interno que você construiu em torno disso. Frases como: "Eu nunca deveria ter confiado. Sempre acontece isso comigo. Não sou suficiente", se instalam na sua mente como verdades absolutas. E sem perceber, você se torna prisioneiro da sua própria narrativa, de uma versão dos fatos que te sufoca, que te enfraquece, que te rouba a paz. Os estoicos compreenderam isso séculos atrás. Não são as circunstâncias que nos quebram, mas a interpretação que fazemos delas. Se você repete sua ferida como um mantra de injustiça, ela cresce e toma conta de você. Mas se você escolhe olhar para ela de outro ângulo, reconhecendo que sobreviveu, que aprendeu, que hoje vê com mais clareza, algo começa a se transformar. Porque até mesmo na dor existe uma semente de força. Mesmo no que mais te feriu, há um mestre esperando para te ensinar, se você souber observá-lo sem máscaras e sem vitimismo. Sua mente se transforma naquilo que você repete. Se cultiva ressentimento, crescerá rancor. Se cultiva gratidão, florescerá a serenidade. Não se trata de negar o que aconteceu, mas de decidir que isso não definirá quem você é. Você não precisa reviver todos os dias o que não pode mais mudar. Precisa contar essa história de outra forma, com compreensão, com compaixão, com a escolha consciente de não alimentar mais o passado com a sua energia presente. Repetir a ferida é impedir que ela cicatrize. Narrá-la com raiva é mantê-la viva. Mas se você respirar, observar e decidir reformular essa história com equilíbrio, verá que o passado perde força e você a recupera. Sua história não precisa ser repetida para ser válida. Às vezes, a verdadeira cura começa no silêncio. Domine seus pensamentos antes que eles dominem você. Sua mente é como um quarto fechado. Tudo o que você permite entrar, uma ideia, uma lembrança, uma preocupação, começa a circular, ocupar espaço, alterar o ambiente interno. Se você não vigia o que deixa entrar, em pouco tempo estará preso em um lugar carregado de ruído, tensão e confusão. Muitas pessoas vivem assim,
aprisionadas pelos próprios pensamentos, sem perceber que nem tudo o que pensam é verdade e nem tudo o que sentem é real. Os estoicos sabiam disso. Quem não domina sua mente é dominado por ela. A mente sem treino amplifica o caos, distorce a realidade, projeta medos e fabrica desesperos. Não precisamos de inimigos externos para perder a paz. Basta uma ideia mal administrada, repetida 1000 vezes. Epicteto já alertava. Não são os fatos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Às vezes, o que você pensa sobre uma situação é muito mais doloroso do que a situação em si. É por isso que o primeiro passo para a liberdade mental não está em mudar o mundo ao redor, mas em observar com clareza o que acontece dentro de você. Pensamentos são como sementes. Uma vez plantados, crescem. Se você não os seleciona, sua mente vira um jardim tomado por ervas daninhas. Tudo começa como um sussurro. Eu não sou bom o suficiente. Vai dar errado. Vão me rejeitar. E se você não questiona, essas frases ganham raízes, se repetem e acabam moldando suas emoções, suas decisões, sua vida. Mas você não é o que pensa. Nem tudo que passa pela sua cabeça merece espaço. Você tem o poder de observar, refletir, escolher o que cultivar e o que deixar partir. Marco Aurélio praticava essa vigilância diariamente. Ele se perguntava se aquilo que pensava o aproximava da verdade ou o aprisionava. Treinar a mente não é reprimir pensamentos, mas examiná-los com calma. A mente sem direção busca drama. Mas se você respira e volta ao presente, verá que a maioria dos medos desaparece ao serem encarados de frente. O pensamento sereno não é ingenuidade, é poder. Dominar seus pensamentos não é deixar de sentir, é escolher não reagir automaticamente. É ser o guardião do seu próprio mundo interno. Quando você conquista sua mente, tudo do lado de fora perde poder sobre você, porque a verdadeira força começa dentro e ninguém pode tirar isso de você. Faça do presente o seu refúgio. Na maioria das vezes, o sofrimento verdadeiro não vem do que está acontecendo agora, mas de onde sua mente está te levando. Dói o que você lembra, dói o que você antecipa, dói o que você teme que aconteça ou o que já passou e você não consegue soltar. O passado é um eco, o futuro é uma suposição. E, no entanto, é entre esses dois lugares, que não existem mais ou ainda não existem, que você se perde. Enquanto isso, o único espaço onde você tem poder real, o agora, passa despercebido. Os estoicos entenderam essa verdade com profundidade. Marco Aurélio dizia para não se preocupar com o futuro, porque ele ainda não chegou. Epicteto completava: você não pode controlar o que virá, mas pode escolher como enfrenta este instante. Só este, não amanhã, não depois, agora. É neste momento que sua vida acontece, não no que você fez ontem, nem no que planeja fazer amanhã, mas no que está escolhendo ser e fazer hoje. O sofrimento, muitas vezes, é uma criação mental. A mente repassa o passado esperando encontrar sentido, ou projeta o futuro achando que se antecipar trará segurança. Mas o que ela realmente faz é multiplicar a ansiedade. Você se conta histórias, cria filmes mentais, se prende em pensamentos que te afastam da única coisa que existe, o presente. Faça do agora o seu refúgio. Toda vez que sua mente quiser te arrastar para longe, pergunte: posso fazer algo com isso agora mesmo? Se a resposta for não, volte. Volte para sua respiração, para o que seus olhos veem, para o que suas mãos tocam. É aí que mora sua força. O aqui e agora não é um conceito bonito, é um abrigo real. Atenção plena não é um luxo espiritual, é uma necessidade emocional. Quando você presta atenção total ao que faz, o medo perde força. Porque o medo vive no e se. Mas no agora o e se não existe. Existe o que é. Existe você. Existe o momento. E nele você pode se reencontrar, recomeçar, respirar em paz. Você não precisa mudar de vida para encontrar serenidade. Precisa estar onde está, com o corpo, com a mente, com a alma. Porque quando você se entrega ao presente, tudo muda.
mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo. 4. Respire antes de reagir. Existem gestos simples que carregam um poder imenso. Respirar é um deles. Não respirar de forma automática, como fazemos o tempo todo sem pensar, mas respirar com consciência, com presença, como se a sua estabilidade emocional dependesse disso. Porque depende. A maioria dos conflitos que enfrentamos não vem do que acontece, mas do que fazemos imediatamente depois. Uma palavra impensada, um impulso que escapa, uma reação que machuca. Tudo por não termos criado aquele breve espaço entre o que sentimos e o que escolhemos fazer. É nesse espaço, quase invisível, mas real, que vive a sua liberdade. E a chave para acessá-lo é a respiração. Os estoicos sabiam que não se trata de reprimir emoções, mas de governá-las. Que calma verdadeira não é aparência, é decisão, é força interior. E ela começa quando você aprende a respirar antes de reagir. Quando você transforma o impulso em consciência. Nos dias difíceis, tudo parece provocar. Um olhar atravessado, uma crítica injusta, uma má notícia. E a primeira reação costuma ser explosiva. Mas se naquele exato momento você inspira fundo e exala devagar, algo dentro de você muda. Sua mente desacelera, seu corpo se estabiliza, sua clareza volta. E você se lembra de que pode escolher, que não é escravo da emoção do momento, que é o dono da sua resposta. Respirar não é fugir do conflito, é enfrentá-lo com domínio, é dizer ao seu corpo: eu estou aqui, eu estou seguro, eu estou no controle. Cada vez que você respira antes de reagir, está cultivando autocontrole, está preservando relações, está protegendo sua paz. E essa escolha tão simples pode ser a diferença entre repetir um padrão destrutivo ou iniciar um novo ciclo de maturidade emocional. A respiração consciente é a ponte entre o caos e a sabedoria. É o ponto de virada entre a impulsividade e o discernimento. Quem aprende a usá-la, aprende a se respeitar, aprende a não se igualar a quem o fere, aprende a liderar a si mesmo, porque respirar antes de reagir não é sinal de fraqueza, é a prova mais clara de força interior. Questione suas crenças em tempos difíceis. Há pensamentos que você carrega como se fossem verdades eternas, mas que na verdade são vozes antigas que você nunca teve coragem de questionar. Crenças herdadas, absorvidas sem filtro, repetidas como mantras invisíveis que moldam sua forma de ver o mundo e a si mesmo. No dia a dia, essas ideias parecem inofensivas. Mas quando a vida aperta, quando a dor chega, quando tudo desmorona, elas mostram seu verdadeiro peso, porque não te sustentam, te afundam. Errar é fracassar. Sentir medo é ser fraco. Pedir ajuda é sinal de incompetência. Quantas dessas frases você já repetiu sem perceber? E quantas vezes, nos momentos de maior dor, elas te empurraram ainda mais para o fundo? A verdade é que, sem perceber, você pode estar tentando sobreviver com pensamentos que não são seus, que não te servem mais, que só fazem manter feridas abertas. Os estoicos entendiam que a liberdade verdadeira começa com a coragem de pensar por si mesmo, de examinar cada ideia que habita sua mente e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? Isso me fortalece ou me limita? Marco Aurélio fazia esse exercício diariamente. Escrevia para si mesmo, revisando seus pensamentos, confrontando suas certezas. E Epicteto lembrava: não é o que acontece que nos fere, mas o julgamento que fazemos do que acontece. E se esse julgamento estiver baseado em uma crença falsa, então o sofrimento é criado por você e mantido por lealdade a algo que já deveria ter sido deixado para trás. Desaprender também é um ato de coragem. Soltar ideias ultrapassadas é tão importante quanto adquirir novos conhecimentos. E às vezes, tudo o que você precisa para se libertar de um ciclo de dor é questionar a base que o sustenta. Nem toda ideia precisa ser mantida só porque sempre esteve aí. Nem toda crença precisa continuar só porque veio de alguém que você ama. Você tem o direito de se reconstruir, de reformular, de escolher o que permanece e o que deve partir. Nos momentos difíceis,
Não se agarre ao que sempre acreditou. Use a dor como uma lupa. Ela revela aquilo que está frágil, aquilo que te prende, aquilo que você pode e precisa soltar. Questionar não é perder suas raízes, é escolher com consciência quais delas ainda te nutrem e quais já estão te sufocando. Mas enxergue a adversidade como treinamento, e se tudo o que hoje te incomoda te pressiona ou te fere, na verdade estivesse te fortalecendo, e se cada contratempo, cada perda, cada momento desconfortável fosse um exercício intenso para moldar a sua alma. Os estoicos viam assim. Eles não esperavam que a vida fosse suave. Sabiam que a dor faz parte e que evitá-la não te torna mais sábio, te torna mais frágil. Por isso, em vez de fugir do desconforto, eles o usavam como academia da mente. Marco Aurélio escreveu que a alma se fortalece enfrentando o que teme. Cada desafio vira uma repetição, cada crise um exercício. Não é nos dias fáceis que o caráter se constrói, é na dificuldade. Quando você escolhe respirar em vez de explodir, quando avança mesmo com medo, quando não se rende ao primeiro impacto, é aí que nasce a força real. Invisível por fora, mas inabalável por dentro. Visualizar a adversidade como treinamento não te torna pessimista, te prepara. É a prática da premeditatio malorum, a meditação sobre os males possíveis. Não como um presságio sombrio, mas como uma blindagem emocional. Quando você imagina o pior cenário com serenidade, algo dentro de você se ajusta. Você não se desespera quando ele chega. Você já o enfrentou com a mente. E quem já trilhou esse caminho por dentro, caminha com mais equilíbrio por fora. Não há crescimento sem dor. Não há superação sem exposição ao desconforto. Assim como o músculo precisa da tensão para se desenvolver, sua mente precisa do atrito para se expandir. Fugir da dor é perder a chance de se tornar mais resiliente. Enfrentá-la com dignidade é transformar sofrimento em sabedoria. Cada erro, cada não, cada dificuldade que te força a repensar seu rumo pode ser uma ferramenta de construção. A vida não vai te poupar das quedas, mas ela te dá, em cada uma, a oportunidade de levantar com mais clareza, mais humildade, mais foco. O estoico não pede que o caminho seja fácil. Ele treina para ser firme, mesmo quando tudo se torna difícil. Não deseje menos problemas, deseje mais preparo. Porque quem enxerga a adversidade como um treino silencioso, um teste sagrado, já está um passo à frente. Não por não sentir dor, mas por saber o que fazer com ela. 16. Cerque-se de calma, não de ruído. Chega um momento em que sua alma não aguenta mais barulho. Não o barulho das ruas, mas o ruído interno. A gritaria emocional que vem de conversas rasas, de ambientes tóxicos, de relações que drenam mais do que nutrem. E quando você começa a sentir esse cansaço, não é fraqueza, é sabedoria. É seu corpo, sua mente, sua essência pedindo silêncio, pedindo espaço, pedindo ar. Vivemos num mundo saturado de estímulos, notícias alarmantes, pessoas que se alimentam do drama, ambientes onde tudo é urgente, onde ninguém ouve, onde todos reagem. E se você não se protege, esse ruído te atravessa, te afasta de si, desalinha o que você levou tanto tempo para construir por dentro. Os estoicos sabiam que o ambiente não é detalhe, é fundamento. Epicteto dizia: não se misture com quem não melhora sua alma, porque o caos é contagioso. A ansiedade se transmite sem palavras. Basta uma atitude passivo-agressiva, um olhar carregado, uma conversa envenenada, e sua paz começa a desmoronar. Você não precisa viver isolado, mas precisa escolher com muito mais consciência com quem e com o que se conecta. Pessoas calmas, que respiram fundo antes de falar, que não vivem no modo automático da queixa e da culpa, são um presente, porque o ritmo delas acalma o seu. A presença delas afina a sua frequência. Cerque-se de calma, de silêncio verdadeiro. Pode ser uma música suave, um canto da casa onde você lê, um amigo que escuta mais do que fala, um tempo longe das redes. Não subestime o poder desses espaços. Eles te curam sem alarde,
te alinham sem esforço. E quando você se rodeia desse tipo de energia, sua mente volta ao eixo. Seu corpo agradece, sua alma respira. A calma não se acha por acaso. Ela é cultivada, ela é defendida. E às vezes, defender sua paz vai significar se afastar de certos lugares, de certas pessoas, de certas conversas. Não por arrogância, mas por amor próprio. Porque você já entendeu que, se não vigiar o que entra, o que você construiu por dentro pode desmoronar sem que perceba. Escolha a serenidade. Escolha com quem anda. Escolha o som que te cerca, porque o mundo grita, mas você pode sussurrar, e mesmo assim ser ouvido. 8. Não alimente sua dor com narrativas. A dor em si já é difícil, mas o que realmente te corrói não é o que aconteceu, é a história que você repete sobre isso. Porque existem feridas que doem uma vez, e existem aquelas que você decide reviver todos os dias, com pensamentos reciclados, frases automáticas, lembranças que machucam mais pela repetição do que pelo fato em si. Você não sofre apenas pelo que viveu, sofre pelo significado que dá àquilo. E se não vigiar, transforma esse significado numa prisão. Os estoicos compreendiam com clareza essa dinâmica. Epicteto dizia: não é o que acontece que te perturba, mas a maneira como você interpreta o que acontece. O sofrimento emocional se enraiza na narrativa que você conta para si mesmo. Eu nunca deveria ter confiado. Sempre estrago tudo. Isso prova que eu não sou o suficiente. Essas frases são como cordas invisíveis que te mantêm preso ao passado. E o mais cruel é que você mesmo as amarra. Mas existe outra escolha. Você pode olhar para a dor com mais distância, pode enxergá-la como uma parte da sua história, e não como a história inteira. Pode escolher parar de repetir a ferida e começar a observar o que ela revela. Seus limites, sua força, o que você precisa curar. Isso não é negar o que aconteceu, é mudar a perspectiva, é resgatar seu poder. Marco Aurélio escreveu que a mente se torna aquilo que cultiva com frequência. Se você rega o ressentimento, ele cresce. Se alimenta a gratidão, ela floresce. A escolha é sua. Você pode continuar revivendo uma cena que te paralisa, ou pode agradecer por ter sobrevivido a ela, por ter aprendido, por ver agora o que antes não via. Reescrever a dor não é fingir que não doeu, é entender que ela não precisa mais ditar o rumo da sua vida, que você pode deixá-la seguir, que você pode respirar mais fundo e dizer: isso me tocou, mas não me define. Quando você faz isso, a ferida perde força, e você, aos poucos, volta a ocupar o lugar de protagonista da sua própria história. Faça da rotina sua âncora na tempestade, quando tudo à sua volta parece instável, quando os dias chegam sem aviso e saem deixando caos, quando o inesperado se torna regra. O que te sustenta? Porque em meio à desordem é fácil se perder, é fácil esquecer quem você é fácil ser engolido pelas exigências do mundo. Mas há algo silencioso, quase invisível, que pode ser sua salvação, a sua rotina. Os estoicos sabiam que a estabilidade verdadeira não vem de fora, vem de dentro. E a melhor forma de cultivá-la é através da repetição consciente. A rotina não é uma prisão, é estrutura. É firmeza em forma de hábito. São os rituais simples, diários, que te devolvem o controle quando tudo parece escapar. Acordar cedo, escrever, respirar fundo, cuidar do corpo, estar presente nas pequenas coisas. Essas ações, feitas com intenção, não são banais. São âncoras. Epicteto dizia, para focarmos apenas no que está sob nosso controle. E sua rotina está. Você não pode decidir o que os outros farão, nem prever cada problema que surgirá, mas pode escolher como começa o seu dia. Pode decidir o que repete, o que alimenta, o que constrói em silêncio. E é isso que, pouco a pouco, molda sua mente. Em tempos de caos, a disciplina não te limita, te liberta. Ela te lembra de quem você é quando tudo parece confuso. Ela reduz o ruído. Ela te dá um ponto de referência. Porque mesmo que o mundo mude, você permanece com seus hábitos, com seus compromissos,
com aquilo que escolheu como base. Não subestime o poder do que é pequeno, mas constante. Sua rotina não precisa ser grandiosa. Ela só precisa ser fiel a você. Quando o medo bater, volte para ela. Quando a ansiedade crescer, volte para ela. Quando tudo parecer demais, volte para ela. Sua rotina é o lugar onde sua mente respira, onde seu espírito se firma, onde seu equilíbrio recomeça. Faça dela o seu refúgio, sua âncora, sua resposta firme ao descontrole externo. Porque quando você honra o essencial todos os dias, já não precisa que o mundo se acalme. Você se torna a própria calma. 10. Aprenda a observar sem julgar. Estamos tão acostumados a rotular tudo que esquecemos como é apenas ver. Ver sem interpretar, sem reagir, sem colocar uma etiqueta de certo ou errado em tudo o que acontece. Mas e se você simplesmente observasse? E se diante de um conflito, de um erro, de uma emoção desconfortável, você escolhesse não julgar? Só olhar, só sentir, só respirar. O quanto de dor você evitaria? O quanto de energia você preservaria? Os estoicos sabiam que o sofrimento não vem do que acontece, mas do que pensamos sobre o que acontece. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. E nossas opiniões, muitas vezes, não são mais do que reflexos de inseguranças, traumas, crenças herdadas. Julgamos porque queremos ter controle, porque o ego exige que tudo tenha um significado imediato. Mas esse impulso de classificar o mundo só gera ruído. Observar sem julgar é um exercício de presença. É você diante da realidade, com os olhos abertos e a mente quieta. É ver um gesto sem concluir, ouvir uma frase sem se defender, sentir algo sem se culpar. Isso não é apatia, é sabedoria, é maturidade emocional. É compreender que nem tudo precisa de uma resposta, que nem tudo é sobre você. Marco Aurélio se lembrava, ao acordar, que encontraria ignorância, egoísmo, agressividade, e decidia antes mesmo de sair da cama que não deixaria isso invadir sua paz. Porque o que o outro faz pertence ao outro. Você só sofre quando transforma a atitude dele em um ataque pessoal. E aí começa a luta, inútil, desgastante, desnecessária. Quando você observa sem julgar, escolhe não se envenenar. Escolhe não carregar pesos que não são seus. Escolhe respirar em vez de reagir. E nesse espaço de silêncio interno, nasce algo poderoso. Clareza. Clareza para entender a raiz daquilo que acontece. Clareza para agir com calma. Clareza para proteger sua energia. A mente que julga demais se torna um campo de batalha. A mente que observa com leveza vira um espelho tranquilo. E é nesse espelho que você começa a enxergar as coisas como realmente são. Não como o medo diz, não como o ego exige, mas como são. Isso é liberdade. Isso é poder. Isso é paz. Talvez amanhã o mundo continue igual, com seus ruídos, suas exigências, sua pressa constante por respostas imediatas. Mas você não, porque algo em você mudou. Você não precisa explicar, nem gritar, nem provar nada, basta sentir. Quando a tempestade voltar, você não vai desabar do mesmo jeito. Quando alguém te provocar, você não vai reagir do mesmo jeito. Quando o medo aparecer, ele já não vai te paralisar como antes. Porque agora você começou a construir dentro de si um espaço firme, silencioso, inabalável. Não veja isso como uma meta alcançada, mas como o primeiro passo de algo muito mais profundo. Talvez hoje você tenha apenas plantado uma ideia, mas se você cuidar dela, repetir, transformar em prática diária, ela se tornará caráter. E o caráter, quando nasce de dentro, te torna invencível. Antes de sair, 2 vídeos aparecem na tela que podem te ajudar a aprofundar ainda mais. Não os ignore. Talvez um deles contenha exatamente a peça que você está procurando agora. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, se algo despertou, compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por se ouvir e obrigado por começar a treinar sua mente. Nos vemos na próxima aventura.